Neste momento em que o Brasil se encontra de retrocesso no combate à corrupção, eu decidi trazer uma entrevista com o empresário e professor Ion Moreira sobre o Brasil que dá certo. Ion é daquelas pessoas que acreditam que quanto menos interferência do governo na vida das pessoas e nas empresas, mais o país avança. E só para a gente começar, olha só o que ele disse durante um evento que contou com a presença de várias autoridades do governo. A gente precisa menos Estado, menos governo na nossa vida, só isso, viu? Deixa a gente trabalhar. Ainda bem que o governo trabalha só 8 horas por dia, que tem as outras 16 que ele está dormindo, tá, pessoal? Tá? Quando tem feriado, melhor ainda, são 24 horas por dia. Assista agora as ideias deste empresário que acredita no Brasil. Vamos lá. Sai governo, entra governo, é a mesma história. Vamos dar internet para todo mundo, vamos fazer o Brasil se despontar, ser referência no acesso à internet, à banda larga. Isso é uma conversa, né? Eu estou aqui com o Ion Moreira, que é da SUF Group, da empresa que exatamente cuida dessas questões, né, Ion? De tecnologia, de comunicação, de internet. Por que o Brasil não consegue, Ion, incluir... São quantos milhões de pessoas ainda não têm acesso à banda larga? 100 milhões de brasileiros são excluídos da inclusão digital. Não é da inclusão digital, William? Nem inclusão, não tem acesso nenhum, né? Nenhum. São excluídos da informação, do lazer, do trabalho e da educação. A questão do todo mundo, mais uma vez, se reforça aquela tese. Alguns são mais brasileiros do que outros. Essa é uma política de campanha, inclusive, que todo político, né, pelo menos candidato a presidente, vem com essa história. Nós temos que dar acesso a todo mundo. E não se vê isso andar. O que é? É a estrutura brasileira? É porque a nossa terra é muito grande, é muito cosmopolita, são muitos habitantes. O que é, Ion, que acontece? Bom, se nós estivéssemos isolados no planeta Terra e não tivesse países com dimensões continentais e problemas um pouco maiores, a gente podia usar essa desculpa. Algumas questões simples de se resolver. Primeiro, impostos. Uma conta telefônica, de cada R$100, 50 é para o governo. Então, o empresário de telecomunicações como eu não sou empresário, eu sou um coletor de impostos. Tá? Você vai lá. Sou um coletor de caixa impostos. do governo, você é e o banco do vou governo. preso se não desse dinheiro para ele. É crime não repassar ICMS. Então, somos um coletor de impostos. O Brasil onde a tarifa de telefonia é uma das mais caras do mundo. Das mais caras. Parece né? que é a terceira mais cara, a quarta mais cara, se não me engano. Essa é das mais caras e aqui se usa muito uma maneira muito boa de se medir, que é a estatística. Porque existem mais de 200 milhões de acessos de celular, mas a média é que tem mais ou menos 2 chips por pessoa. Tem 100 milhões de pessoas fora, excluída da educação, negócios, lazer, conhecimento. Agora, faça-se a justiça. Quando você pega um engenheiro como o Marcos Pontes, que é o engenheiro do ITA, coronel aviador, aprendeu o russo em 6 meses para se tornar um cosmonauta. O russo chama de cosmonauta, nós chamamos de astronauta. Hoje ele já colocou mais de 8 mil escolas no Brasil conectadas à internet. É mesmo? E a gente Principalmente, não fica sabendo disso. Não fica sabendo porque a má notícia é que é a boa notícia. Né? Eu não estou fazendo aqui, não estou sendo chapa branca aqui, né? Sim. Não estou aqui, esse que... é um Brasil que vai para frente. Na verdade, essa é a sua área, você né? Não entende. estou fazendo Brasil é meu deixo, nada disso. Segundo, é chato vender para pobre, né, William? Dá trabalho, né? O pessoal quer vender para rico. 46% da nossa base de clientes é classe D. E também não estou fazendo propaganda minha, não preciso de propaganda, não. Até as pessoas... sua venda não é direto ao cliente, né? Não. Você passa por uma empresa. Por várias empresas. Por várias né? empresas. Né? O nosso call center é o único call center que você liga e tem um ser humano do outro lado. E é gente de um nível de humildade que nos toca. Existem chamadas que demoram 15, 20 minutos. Tivemos algumas situações, obviamente não conseguimos fazer isso para todos, que mandamos técnicos nossos na casa de clientes com mais de 80 anos para ajudar a configurar o telefone. Mas você evoluir a telefonia, você trazer acesso para todo mundo, você não estará também proporcionando um crescimento do seu próprio país? Você não vai estar potencializando os negócios? Cada 1% que você aumenta a penetração de telecomunicações, você aumenta 2% no IDH. Não tenho paranoia de que isso são as estruturas de governo que não querem educar a população. Não, é que dá trabalho. Obviamente, tem a questão tributária e também
tem que fazer chegar para essas pessoas. Outro número horroroso, 60 milhões de brasileiros não têm conta em banco. Então, uma Espanha, são excluídos financeiramente. Espanha e um Portugal de troco. E não existe liberdade democrática sem independência financeira. Que é a história do Bolsa Família. O governo anterior do não Michel... deve tirar. Você acha que não deve tirar? Não, eu acho que não deve tirar. Muitos rincões brasileiros, o único dinheiro que existe para movimentar a economia local é esse dinheiro do Tanto Bolsa é que o Lula atirou no que viu, acertou no que não viu. Agora, o Bolsa Família é uma política que tem que ser temporária até que a pessoa consiga sair do outro lado. Ou aquele sujeito que trabalhou muitos anos na roça, o cara está desde os 12 anos de idade, com a enxada na mão, com sol na cacunda, né? Terrível, sem proteína, com 50 anos. Ele está com artrite, as mãos machucadas, as costas cansadas. Esse nós temos que cuidar dele. Então, quando eu vejo essas discussões da Previdência, de tirar um dinheirinho desse cara, é não ter coração. Não tem sentido isso. Tem que estender a mão. Da mesma forma que tem o Bolsa Família, tinha que ter alguma forma de essas pessoas terem acesso à internet. O Brasil, com essa... Se ela estendesse banda larga para todo mundo, desse acesso, porque no Uruguai, por exemplo, até 500 megabytes, se eu não me engano, a população tem acesso de graça. Qualquer coisa. Você vê, a gente tem um plano, também, não estou fazendo propaganda nenhuma nossa, que começa com R$20 e a internet sem corte o mês inteiro. R$20, quem está acima da linha da miséria consegue pagar. Nós temos clientes em 4.951 municípios no Brasil, e muito dessa gente, 30% da nossa base de clientes, é essa turminha dos R$20. É o escritório não é nem do micro, é do nano empresário. É o jardineiro, né? É o pintor, é onde ele faz o contato é o roceiro, com o cliente. É o vintão. Com o vintão, o escritório dele está aberto. A turma acha ele. Então essa turma que a gente está dando agora conta. Tenta num grande banco um cara desse lá. Coitado. Chinelo de dedo, já não passa naquela porta. Ou não entra por constrangimento, ou não entra com aquela parafernália que foi feita para inibir e constranger a gente, né? Então a gente dá conta para esse cara, para ele receber o dinheirinho dele também. Então deixa eu só entender aqui para explicar um pouco melhor para as pessoas. Vocês são uma companhia que fornece, que através de vocês as outras empresas têm acesso ou pode vender a telefonia, né, móvel para o cliente direto. Exato. Além disso, vocês criaram uma estrutura como se fosse uma espécie de um banco para que esses clientes que têm o telefone possam ter também uma conta. Exato, ter conta e ter um cartão também, né? E não precisa provar nada, pode estar com o SPC, porque na verdade ele põe o dinheiro, ele vai usar o dinheiro que é dele mesmo. Né? Ele nem tem SPC, parte nem tem SPC, que esse cara é um sujeito oculto para a sociedade. Então eu vejo, em casa tem uma colaboradora doméstica, que de casa leva uns R$3.000 e mais o encostadão dela que ela tem em casa deve faturar mais um pau e meio, mais ou menos, né? 5 por mês, não tem conta. Não tinha, agora tem. Resolveu uma vida dela, tem um cartão, consegue chamar um Uber, consegue comprar uma pizza no iFood por R$10, comprar uma coisinha no Mercado Livre, está inserida financeiramente. Como é que é o nome desse ambiente aí? Chama SurfPay, mas isso é um modelo que o Banco Central criou para quebrar o oligopólio financeiro. 80% do crédito do país é dado por 4 instituições financeiras, 80%. Desses 80%, 60% o governo tunga para gerar dívida. O governo está no cheque vermelho, no passado foi 150 bi, velho. Então os bancos emprestam. Então 60% de 80 dá 48, 50% do crédito vai para o governo. Então esse dinheiro não chega para o sujeito da cabeleireira que quer comprar a máquina a mais. Qual que é a culpa da tecnologia, da falta de tecnologia nesses valores que nós estamos falando aí de tarifas de telefonia, de banda larga, de internet? Quer dizer, nós precisamos evoluir mais tecnologicamente. Se a gente evoluísse tecnologicamente, a gente teria uma redução X na conta. Esse cálculo dá para fazer ou não? Dá fácil. Então, porque nós também não estamos evoluindo. Claro, mas esse é o negócio que o Bolsonaro, de novo... Porque os impostos, ele até fez um incentivo. Isso mesmo. O Bolsonaro erra muito no varejo. Erra muito no varejo, mas no atacado ele acerta. Aí vamos falar um pouquinho nisso. Você cobrar imposto de máquina industrial, por conta a fábrica já fica mais cara e por conta o produto sai mais caro. Que é o caso de telecomunicações. Telecomunicações é a fábrica de gerar minuto e mega de internet. Então, quando você bota um monte de imposto nisso, e mais que imposto é a burocracia. Vou dar 2 exemplos para você. Há mais de 5 anos, a cidade de São Paulo não libera uma antena de celular aqui. Por isso o serviço é ruim. Fizeram uma lei tão malucada no passado aí, que não permite antena achando que celular matava criancinha. E essa antena não traz radiação, Ion? Essa é a história.
Bicho, um micro-ondas da sua casa mata mais que um celular. É mesmo? Pô, isso aqui é 1000 watts. O celular é meio watt. Um micro-ondas tem 2 vezes mais irradiação do que um celular, 2 vezes. Uma televisão tem umas 100 vezes mais só. Mas sempre se ouviu falar que as antenas de telefonia, elas irradiavam uma energia ou potencializavam uma radiação em torno das residências que trazia mal às crianças, às pessoas que moravam como ali. diz um cunhado, que era quase meu irmão já falecido, melhor ouvir asneira do que ser surdo. Né? Então, as pessoas repetem como papagaio lendas urbanas. Então isso é lenda? É lenda urbana, é lenda urbana. Nós estamos chegando aí à geração do 5G. Já temos? Temos, a nossa empresa, a primeira empresa tem a frequência, espectro de frequência para isso, voltei de Israel agora, vem tecnologias, né? Mas, William, de novo, tem 100 milhões de brasileiros que não têm internet puxada a parelha de burro. A gente tem que resolver esse problema primeiro, O né? 3G, cara, Entendi. resolve o 3G. Não é uma coisa ou outra. Uma coisa não depende da outra. É, Você então pode as avançar duas no têm 5G que e ir, terminar né? com o 3G. Então, o 5G que a gente vai colocar tem latência de 1 dígito de milissegundos, então 2, 3 milissegundos, que permite ter ônibus sem condutor. É, a internet né? das coisas. Essas duas frentes que a gente tem que olhar. Mas não tem interesse dos empresários em potencializar esse negócio, em distribuir mais essa internet de forma gratuita? Por que eu estou falando isso? Aí a pessoa vai falar, mas o William é meio louco. O cara vai dar internet de graça? Não, mas internet de graça significa negócios. Que você falou, o cara que pega o seu chip lá, que paga R$20, é o escritório dele, ele potencializa negócios. Não é uma vantagem para aquela empresa que distribui. Vocês vão tentar fazer isso, né? A empresa que distribui ou permitir mais acesso a esses 100 milhões de brasileiros que não têm acesso à internet, não seria vantagem para essas empresas também em termos de negócios, de faturamento? Claro, por isso que um dos parceiros nossos, que eu vou tomar a liberdade de dizer pela beleza do projeto, que é o Magazine Luiza, fundadora, deu o primeiro tanque na casa das pessoas. A sobrinha dela, Luiza Trajano, também, colocou a primeira TV a cores. E o Frederico Trajano está colocando a primeira inclusão digital na mão dos clientes do Magazine Luiza. O que eles estão fazendo? O chip dele, o Magalu, é em parceria conosco e nos orgulha muito. Ele tem chip hoje, Ele tem né, chip. Então, exatamente isso é que ele faz, de colocar a inclusão para a geração de negócios, mas, em última instância, melhorar a vida das pessoas. Eles têm essa vertente da inclusão. O outro né? que tem feito isso é o Correio Celular, né? Os Correios, sem dúvida. Que é parceiro seu também. É parceiro nosso também, independente da questão da privatização, não. A privatização em si, conceitualmente, não só dos Correios, mas de qualquer empresa pública, conceitualmente, é indiscutível. Ser contra é falta de honestidade intelectual. Porque empresa pública, a gente viu nos últimos anos... Cabide de emprego. Mais que isso. E poço de corrupção. Agora, o que tem que se olhar é, tá bom, como vai se cumprir obrigações constitucionais que os Correios têm? Os Correios levam nesses milhares de municípios, para você ter uma ideia, William, esses caixas eletrônicos que você vai, sabe quantos municípios do Brasil tem? 600. O Brasil tem 5.570 municípios. Nos outros 5.000, vai, 4.900 e lá vai Pedrinha, né? O único lugar que o cara tira dinheiro é na agência dos Correios. Privatização não pode você privatizar a empresa para a empresa ficar eficiente operacionalmente e reduzir e tirar esses espaços que as pessoas têm de poder mandar a carta, de tirar o seu dinheiro. Vai ser não tenho dúvida que vai ser uma questão. Mix, né? Vai ser uma questão. Fechar as portas dessas agências nos pequenos municípios é um risco muito grande. Eu acho que também, de novo, tenho certeza que o Paulo Guedes, em última instância, o presidente Bolsonaro e o ministro Marcos Pontes, que os Correios estão debaixo daquilo, né? Ninguém quer fechar Correios em tudo quanto é lugar e acabar com o serviço público e acabar com as garantias constitucionais. Não é isso. O que eles querem é acabar com a roubalheira. E aí é indiscutível o que eles estão propondo. Ion, você é um empresário sonhador. Por exemplo, essas questões, internet para todo mundo, vamos dar banco para todo mundo, vamos permitir que as pessoas tenham acesso ao cartão, ao crédito e etc. Isso é um sonho que você está tentando realizar ou tem buscado fazer ações que permitam às pessoas de baixa renda ter acesso a questões, a coisas, né? A produtos, a recursos que ela nem sonharia. Você acha que esse Brasil que a gente está plantando aí, ou esse Brasil que está acontecendo hoje aqui, ele vai nos levar a isso? Ou você ainda está muito cético em relação aonde vamos chegar? William, vivemos uma sociedade adolescente. A nossa democracia começou com a eleição do Fernando Collor.
É, muito nova. Eu vejo comportamentos adolescentes em tudo, até na Suprema Corte. Eu prendo, eu solto, eu sou seu amigo, não brinco mais. O país está fervilhando e hoje nunca se discutiu tanto, entrou na agenda dos cidadãos a questão: que país queremos? Não há ceticismo, eu acho que o país está efervescente. Voltando a Israel agora, por que um país daquele dá certo? Uma combinação de democracia com educação. Não existe saída sem democracia e não existe saída sem educação. Por isso que a tecnologia é o grande motor da educação. Eu não tenho dúvida que o país está começando a alongar seus músculos. Mas uma série de países, o ontem foi melhor que o amanhã, que não é o nosso caso, né? São 220 milhões de brasileiros, gente que está começando a saber que pode dar palpite, e eu acho que essas mudanças de ciclo de governo são muito benéficas. E não existe unanimidade é burra, como dizia o Nelson Rodrigues, né? A gente vê o governo anterior, o pessoal fala que é Fla-Flu, é Fla-Flu mesmo, cara, né? Tinha lá quem gostava e não gostava, agora é o contrário, e o jogo é esse. Sempre e será. Esse equilíbrio é muito bom. Para a democracia. Para a democracia, tá? Para o desenvolvimento. Então, se a gente tivesse aí o nosso Renato Russo, da Legião Urbana, ele não cantaria que país é esse, sim o que país que a gente quer. Não, que país estamos fazendo. Estamos fazendo. Estamos fazendo. As pessoas estão tomando o ownership do seu país, estão tomando a propriedade da sua vida. Sonhador Ion, muito obrigado pela essa entrevista. Sucesso para a Surf Group. Muito obrigado. É isso aí. Não se esqueça de se inscrever no canal para a gente potencializar esse nosso espaço de reflexão. Até a próxima entrevista. Tchau.